Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estarmos nesta casa e trazemos o abraço dos que fazem a Associação Espírita Leopoldo Machado aos irmãos deste núcleo de amor. Pediram para falar sobre os pais, a visão da paternidade na doutrina espírita. E eu estava observando e ouvindo outras palestras, de outros oradores, de outros palestrantes, e entendi que para que a gente entenda a missão do Pai, é preciso que a gente entenda a paternidade de Deus. O quanto é importante a paternidade de Deus no comportamento humano. A noção que a doutrina espírita nos traz de Deus, a noção que a doutrina espírita nos dá de Deus, desse coração generoso que rege a vida, que governa a vida, as definições que Kardec dá de Deus, da infinitude da sua sabedoria, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. Kardec chega ao ponto de afirmar, as entidades angelicais chegam ao ponto de afirmar: Deus é infinitamente justo e bom, e todos os seus atributos estão num grau superlativo, são infinitos, e não permite uma qualidade contrária. Quer dizer, se Deus é o infinito amor, Ele transborda em amor, de amor. Não há resquício para mágoa, ódio, ira, cólera nenhuma. Se temos aqui um recipiente e ele transborda d'água, é porque não há espaço mais para nada. Ele está repleto, ele está cheio daquilo. Não cabe ali mais coisa alguma. Assim também é Deus. Ele é o infinito amor, o que nega categoricamente qualquer qualidade contrária, de ódio, de vingança, de ira, porque ele já é o infinito amor, ele já é a infinita misericórdia, e tem que ser assim, porque se assim não fosse, poderíamos supor que outro ser, que tivesse todas essas qualidades em grau infinito e não houvesse brecha nenhuma para qualquer outro sentimento, é que seria Deus. Então Deus, por ser Deus e para ser Deus, Ele necessariamente é infinito em todos os seus atributos. Aí já é uma coisa fantástica, quando os Espíritos dizem que Deus é, entre outras coisas, eterno, imaterial, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é também infinitamente justo e bom. Não há espaço para qualquer outro sentimento contrário. Deus, ele não pode cometer uma injustiça, por menor que seja, porque se ele cometesse, ele deixaria de ser justo. Ao deixar de ser justo, ele deixaria de ser bom, e ao deixar de ser bom, ele deixaria de ser Deus, porque Deus, por ser Deus, ele é necessariamente santo, justo e bom. Quando Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, Jesus está nos traçando parâmetros para o homem, modelo para que o homem observe e siga, a perfeição do genitor divino,
a perfeição do amor de Deus. Nós sabemos e aprendemos com a doutrina que o homem ele não cria as almas, ele cria corpos. O casal forma corpos. A alma, ela vem de Deus, conforme Jesus ensina. A carne procede da carne, mas o Espírito, este vem de Deus. Este vem de Deus. Deus é quem é o Criador do Espírito. Que vem esses Espíritos para que nós, os homens, os eduquemos. Vem para nós na condição de filhos, para que nós os orientemos, para que nós os encaminhemos para o caminho do bem, do amor, da verdade e da caridade. Felizes de nós que nascemos em lares cristãos e lares principalmente espírita, porque tem cristão e tem cristão. Ontem no nosso o assunto puxa outro. Ontem no nosso grupo de estudo da tarde, uma colega, uma amiga, uma irmã, lá no Núcleo Espírita, Leopoldo Machado, nos contou que estava ouvindo, acho que ontem ou ontem, um programa de rádio, um programa religioso. E o orador, o pregador, estava contando uma história de que lá próximo à sua igreja existia uma boate. E essa boate fazia muita zoada na hora do culto. No culto dele, não sei se era no sábado à noite, no domingo à noite, eu não sei. Eu só sei que a boate funcionava nesse horário. E a boate fazia muita zoada. E eles então se reuniram naquela noite na igreja e pediram a Deus que Deus tomasse uma providência. Por que a boate pegou fogo? E morreram várias pessoas na boate. E ele contando aquilo com uma vanglória. Se reuniram, pediram a Papai do Céu. É possível, tomou a providência, pegou fogo. A boate pegou fogo. Lá o dono da boate soube dessa oração e botou na justiça que a boate pegou fogo porque aquele grupo de religiosos cristãos haviam pedido a providência divina e pegou fogo. Veja as concepções cristãs de Deus. No espírita não acredita nisso. No espírita não aceita isso. Porque o que estavam na boate não era filho do mesmo Deus dos que estavam na igreja. Um Deus que diz: amai aos vossos inimigos, porque Jesus é o representante maior de Deus. E vem nos dizer isso: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orar por eles, e não para que eles sejam exterminados. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serem chamados de filhos do Altíssimo, que faz com que o seu sol aqueça a justos e a injustos, e com que a sua chuva favoreça a bons e a maus. O coração de Deus transborda em amor. O Deus de Jesus é o Deus da natureza, que sustenta o sol, que manda a chuva, que desabrocha os lírios, que dá de alimentação, de comer as aves do céu. É o Deus da natureza, é o Deus da vida, é o Deus que transborda de amor, de sabedoria, de misericórdia. Aliás, os espíritos chamaram a atenção de Kardec para isso. Observai a sabedoria que rege a vida. Observai o equilíbrio que rege o universo e a providência que rege o universo. Vede nisso a mão do autor da vida, do Criador da vida, a sabedoria em tudo, a harmonia em tudo. O homem foi feito por esse Criador de amor
para se harmonizar com as leis da vida, que as leis da vida são de harmonia. Quando o homem se desarmoniza, a vida tem recursos para trazê-lo de volta à harmonia que rege a vida. Puxa a nossa orelha com tanta educação, a gente fica na ponta dos pés e nem nota que é Papai do Céu, com educação, meu filho querido, como mamãe puxava a orelha da gente. Menino danado, você saiu na ponta dos pés, mamãe, tá bom. Não fazia mais aquilo. Não é? Papai do Céu sabe tratar com infinita brandura, e como psicólogo sideral, que rege a vida, porque o seu coração é de infinita sabedoria, sabe nos conduzir para o caminho do bem, para o qual todos nós somos criados. É Paulo que nos diz isso, que fomos criados para a plenitude, porque ainda não se manifestou em nós aquilo que temos de ser. Porque quando se manifestar, nós o veremos tal qual ele o é, e o entenderemos. Não é? Paulo está falando de evolução. Não se manifestou a nós aquilo que temos de ser. Isso é evolução. Evolução. Deus não nos criou terminados. Deus não nos criou acabados. Deus nos criou simples e ignorantes. Aliás, diz o pensador Humberto Roden, Deus criou o homem o mínimo possível, para que o homem pudesse se fazer a si o máximo possível. Jesus disse isso: brilhai a vossa luz. Jesus está nos dizendo que nós somos criaturas dotadas de luz. No homem tem uma fagulha luminosa, uma centelha luminosa, um princípio, não é, espiritual, criado por Deus, como diz Humberto Roden, falando para que nós pudéssemos entendê-lo. Ele diz que a nossa íntima essência, essa chama de que é feito o meu espírito, porque o Espiritismo cataloga de forma magistral o homem, divide o homem em 3 partes. Há que dividem mais partes, mas o Espírito se resume em 3. O Espírito propriamente dito, que é uma chama, que é uma centelha, que é uma fagulha, não tem forma. Não é? Um corpo para o Espírito chamado de perispírito, o corpo que eu usava antes deste corpo carnal, e o corpo fisiológico, igual ao dos animais, que sofre a decomposição iguais ao dos animais. Aliás, a lei da decomposição ela é divina, ela é criada por Deus. Tem gente dizendo que o indivíduo vai se levantar com esse corpo um dia transformado. Eu perguntei ao pastor, como? Eu não sei, mas que vai. Veja o que é doutrina. Ninguém nunca viu nem verá um corpo decomposto andando, apesar do Evangelho dizer que no dia que Jesus morreu na cruz, né, muitos corpos de mortos ressuscitaram e foram vistos por muito entrando na cidade. O que foi que eles viram? Na verdade, espíritos. O corpo não se levantou. Obrigado. O corpo não se levantou do cemitério em decomposição, não. Ou decomposto, não. E entraram. Eles foram vistos, os corpos espirituais, e foram vistos por muitos na cidade. O impacto da libertação do Espírito do Cristo da terra, as pedras se racharam, conforme uma descrição literal, mas houve um abalo nas potestades espirituais do planeta. Não é? Era o excelente Filho de Deus que cumpria a missão no planeta. E os evangelistas registraram sua última fala: Pai, tudo está consumado. Como se dissesse, eu completei a minha missão. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Que
Que vínculo era esse? Que elo amoroso era esse? De um Espírito que vinha, e os profetas da antiguidade já falavam de sua vinda. E tu, ó Belém Efrata, não serás a menor entre as tuas irmãs, porque de ti nascerá ele, o Messias, o guia que conduzirá os homens aos braços do Eterno, o desejado de todas as nações. Milhares de anos antes de sua vinda, e ele chega, e ele vem pessoalmente trazer ao homem o mais avançado código de leis morais que os homens da terra já viram e ouviram, que é o seu evangelho de luz e de salvação. Esse homem veio nos dizer: é por aqui o atalho, é por aqui o caminho que leva mais depressa aos braços do Eterno. Ele vos ama, ele vos criou. Toda a imensidão estelar e cósmica é para todos vós. Vós somos todos os herdeiros da criação. Os herdeiros da criação. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, definindo a providência divina, os Espíritos disseram: a providência divina é a solicitude com que Deus cuida da sua criação. A solicitude com que Deus sustenta a sua criação. Então, nós não poderíamos imaginar em tempo algum um coração desse, de um genitor desse, mandando tocar fogo, porque foi pediram a ele. Aqui cabe aquela frase lá, quando o Jordão Bruno estava sendo incendiado, que as mulheres, amando das autoridades eclesiásticas, levavam feixes de lenha para que fossem colocados aos pés de Jordão Bruno, porque a fogueira seria tocada a fogo. E ele, então, uma senhora que ele havia assistido com tanto carinho durante a vida toda, entrou com um gravetinho de lenha e jogou ali, olhando para ele, com uma argola de ferro chumbada, a estaca, imóvel, e a lenha na altura do busto, aquela lenha que ia ser ateada a fogo, e ela joga ali a lenha, olhando assim assustada, porque as autoridades maiores obrigaram o povo a botar aquela lenha ali. E Jordano Bruno diz: ó santa ignorância, santa ignorância. Então nós espíritas não estamos desfazendo da fé de quem quer que seja, mas veja a concepção acerca de Deus, acerca de um coração amoroso, que manda amar os inimigos. Se ele manda amar o inimigo e ao amigo, e a esposa ao filho, ou ele como representante deste amor, misericórdia quero, diz Jesus, e não sacrifícios. Está lá registrado pelos profetas da antiguidade: misericórdia quero, e não sacrifícios de ovelha, de cordeiro, de pombos, de animais. Sacrifício do egoísmo, do orgulho, das mazelas que formam o nosso mundo interior. Então, a paternidade do homem, ela é de fundamental importância. Devemos ter no coração desse genitor um modelo, o espelho, na maneira de conduzir, de guiar, de levar à frente aqueles a quem Deus nos deu por filhos. Estão ligados a nós por etapas anteriores de vida. Nós não estamos nos encontrando hoje pela primeira vez. A nossa romagem com eles todos é milenar. É milenar. Um exemplo: o mentor espiritual Emmanuel, quando aparece a Chico Xavier pela primeira vez. Chico Xavier parece que é no livro que tem o nome Emmanuel. Chico nos conta que por volta do ano de 1931, em uma de nossas reuniões habituais mediúnicas de Chico,
vi pela primeira vez ao meu lado o generoso Espírito Emmanuel. Via perfeitamente os traços fisionômicos de homem idoso. Mas o que mais me impressionou é que por detrás dele tinha uma cruz luminosa. E as minhas indagações iniciais, ele me respondeu. E aqui vai a primeira palavra do Espírito Emmanuel a Chico Xavier: descansa. Veja, Chico já estava cansado. No ano 31, ele nasceu em 10, estava com 21 anos. Né? Descansa, tão logo te sintas melhor, pretendo colaborar igualmente na difusão da doutrina espírita. Chico disse: nesse tempo, nós psicografávamos as primeiras produções do nosso primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. Emmanuel vai dizer a Chico o seguinte: de há muito tenho seguido os teus passos, mas só hoje me vês na presente encarnação, na tua presente encarnação. Mas o sentimento afetivo que me impele para o teu coração, a sua origem se perde na noite profunda dos séculos. Na noite profunda dos séculos. De há muito tenho seguido os teus passos, mas somente hoje me vês na tua presente encarnação. Os dois vinham, né, unidos, pai e filho, até os dias de hoje. E assim somos nós, com os que estão em nossos lares, na condição de filho, de esposa. Nós formamos um vínculo. Cada família está formada a um clã, ligado a um clã espiritual, a uma autoridade espiritual que nos preside, que nos governa, que nos orienta, a mentores espirituais de mais alto que nos aconselham. A doutrina espírita vem nos dar ideias fantásticas acerca disso. Vem nos ensinar a aceitarmos a condução de nossa cruz. Deus não comete injustiça. Se o nosso fardo parece estar pesado, é o melhor para nós. A vida não comete injustiça. Ninguém recebe daquilo que não faz jus. Jesus é peremptório, é claro na sua fala: a cada um será dado conforme o seu merecimento. Noutras traduções, segundo as suas obras, aquilo que ele fez. Deus não nos dá aquilo que não merecemos. Emmanuel tem uma frase muito bonita, conversando com Chico. Ele dizia: lembra-te, meu filho, de que quando pedires algo a Deus em oração, algo deves fazer, para que algo possas merecer. A vida é uma troca, nós damos e recebemos. Aliás, o Pai Nosso nos diz isso: perdoai as nossas dívidas, assim como, é uma condicional, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido, aos que nos têm ofendido. A doutrina espírita vem nos dar a noção exata de Deus. Os espíritos dizem a Kardec: a existência de Deus, ela está verdadeiramente comprovada pela evidência material dos fatos. O que é que isso quer dizer? Que o universo existe. À noite escura nós olhamos para o céu e ele está recamado, está salpicado de estrelas. Se você tivesse uma estrela daquela olhando para aqui para a gente, via também uma estrelinha, né? E sair para dentro, como se diz no interior, não tem fim não. O universo não tem fim. Os espíritos
instruindo a Kardec, disseram: imagina com tua mente um ponto final, um ponto terminal, o universo vai até lá, pronto, ali, acabou-se. E para lá? O nada não existe. Aí é que tem coisa para dentro. Isso aqui não tem fim não. Isso aqui não tem fim não. É tanto que Kardec diz assim: se nós saíssemos no foguete, aliás, para cima, para baixo, o que é para cima, o que é para baixo, nessa imensidão estelar, em qualquer direção, para lá, para baixo, para lá, para lá, e andássemos numa velocidade de 1000 quilômetros durante 1000 anos. Durante 1000 anos, há uma velocidade da luz. Daqui a 1000 anos, é como se nós não tivéssemos saído do lugar, diante do que tem ainda para se percorrer. Porque isso não tem fim. Céus e terras estão cheios da sua glória, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Foi assim que o profeta registrou nas Escrituras Sagradas acerca do poder desse genitor divino. E como é maravilhoso, meu irmão, saber que a sua atenção, um momento na vida, desviou-se para mim criar, para mim fazer. Os Espíritos disseram a Kardec: o Espírito, o homem, não é uma emanação de Deus, é uma criação. Assim como um motor é uma criação do homem. O homem é uma criação de Deus. Ele me criou, ele me conhece, por mais absurdo que isso possa nos parecer. Esse genitor nos conhece. Um exemplo: Jesus e Zaqueu, o cobrador de impostos, baixinho de estatura, doido para conhecer Jesus. E Jesus estava na cidade de Zaqueu, uma multidão, porque um homem que juntava 5.000 pessoas com facilidade. Homens, não era nem mulher, homens, juntava 5.000 homens com a maior facilidade, não é brincadeira. Imagina a multidão em torno dele, e Zaqueu querendo ver, baixinho, não conseguia. Zaqueu deu uma carreira, a comitiva ia nessa direção. Zaqueu deu uma carreira e subiu numa árvore chamada Sincômoro, lá daquela região. Subiu e ficou. Lá vem a comitiva, disse: mas tia, bem juntinho aqui. Jesus, quando levantou a vista, Zaqueu queria conhecê-lo. Jesus disse: ô Zaqueu, desce daí. Eu tenho pressa que me hospedes em tua casa. Veja que impacto. Zaqueu ficou tão irradiante, tão alegre, que disse a Jesus: eu vou restituir em 4 tantos aqueles a quem prejudiquei. Zaqueu parece que era bem sabidozinho, já era bem, né? Vou restituir, vou devolver, vou repartir os meus bens para com os pobres. Aí Jesus olhou para ele e disse: hoje entrou salvação nesta casa. Quando ele disse que ia fazer a caridade, veja, que aliás é de fundamental importância na fala do Cristo. É Jesus quem disse que a caridade é de fundamental importância, não é? A caridade, ela é de fundamental importância. Veja o jovem rico que chegou a Jesus querendo saber o que era que devia fazer para entrar no reino dos céus. Jesus diz: observa os mandamentos. Quais? Amar a Deus, amar o próximo. Aí ele disse: isso eu tenho observado desde a minha juventude, desde a minha mocidade, eu tenho observado esses preceitos. Jesus bota aquele olhar clínico no jovem e diz: uma coisa te falta. Vai, vende o que tens e distribui com os pobres, e terás um lugar no céu. Depois vem e segue-me. Isso é muito interessante. Isso
saiu da boca do Cristo. Vai distribuir com os pobres e terás um lugar garantido pela prática do bem, sincero, despretensioso, sem nenhuma intenção, não é? Sem nenhuma segunda intenção, pela prática da caridade. A mesma coisa ele disse isso ao samaritano, que queria saber o que devia fazer para entrar no reino dos céus. Jesus conta a história do samaritano. O que te pareceu o próximo do que estava ferido? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus diz: vai, faze o mesmo e encontrarás salvação. Jesus apresenta a prática da caridade, a prática do amor sem segundas intenções. Sem segundas intenções. É tanto que Paulo diz lá: se eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse caridade, que é essa expressão na Vulgata Latina, caridade é sinônimo de amor. Essa palavra hoje bateram tão fortemente em cima dela que ela descaracterizou-se. Mas na Vulgata Latina está escrito Deus caritas est, que significa Deus é caridade. Nas nossas traduções contemporâneas, Deus é amor. Nas traduções, porque caridade é sinônimo de amor. E se eu não tivesse caridade, de nada me adiantaria. Ainda que eu tivesse todos os bens da terra, todas as riquezas do mundo, e se não tivesse caridade, de nada me adiantaria. De nada me adiantaria. A caridade é a prática do amor desinteressado. O amor tudo perdoa, a caridade tudo perdoa, tudo compreende, tudo tolera, não se irrita, não se ensoberbece. A caridade, ela é santa. A caridade, ela é santa. Ela dá com medo de ferir, ela dá com medo de magoar, mas dá com tamanho amor que enternece aquele que recebe. Até o animal pressente um gesto amoroso. Tem da literatura espírita, tem um conto de dois homens que discutiam sobre a prática do bem. Um dizia ao outro: olha, só basta dar. E o outro dizia: mas é preciso dar com amor. Nós devemos dar com amor. O outro disse: não concordo. Eu acho que dar, já deu, acabou-se. Os dois conversavam próximo à porta de um açougue. E lá vinha um cão. Aí o homem que defendia que se deve dar com amor, pegou o osso e deu ao amigo. Olha um cachorro ali, esse osso a ele. Ao camarada daqui mesmo, jogou o osso para o cachorro que vinha se aproximando. O cão pegou o osso com a boca, desconfiado, olhou para ele, pegou o osso com a boca, saiu e foi roer lá embaixo. Aí, cadê a fome dela? Aí, lá vem outro cão se aproximando. Aí o homem disse: você deu o osso ao cão, agora eu vou dar também. Lá vem o cão, ao camarada veio: chega, neguinho, chega, com o osso na mão. Chega, o cachorro veio de lá. Ele botou o osso na boca do cão. O cão depositou o osso no chão, lambeu a mão daquele homem que lhe havia dado o osso, e ali mesmo ajoelhado nos seus pés, roeu o osso. Ele só é: você deu e eu dei. Você deu com desprezo. Onde ele está roendo o osso? Olha, lá embaixo. Eu dei com amor. Onde é que ele está roendo o osso? Nos meus pés. E ainda agradeceu educadamente, lambendo minha mão e dizendo: Deus te abençoe com o rabo. Não é assim? A alegria, a felicidade é tamanha, Deus te proteja, filho de Deus. Não é isso? O rabo fala. O rabo fala do animal agradecendo a providência divina. Me lembrei aqui, um assunto puxa outro, de uma família, caso verídico, para o velório do pai na missa de 30º dia. 6 irmãos vieram para o velório do pai, para a missa de 30º dia, e todos estavam reunidos na casa do pai.
depois da missa de 30º dia. 30º dia. O cão da casa, deitado, no alpendre, e todos eles na sala estavam conversando. Quando o cão levantou-se de lá, chegou diante da cadeira do papai, né? Minto. O cão passou direto, chegou no quarto, porque o cão era ensinado. O dono da casa havia ensinado o cachorro. Ele chegava do trabalho, se sentava na sala, tirava o sapato, o cachorro ia lá dentro, pegava o chinelo dele, trazia o chinelo e levava o sapato lá para dentro. Ele havia ensinado o cão a fazer isso. O cão passou direto, trouxe a chinela, soltou diante da cadeira do papai, o banquinho onde se botava os pés, soltou o chinelo ali, olhando para a cadeira do papai com o rabo. A família toda olhou para o cão, olhou. Estão entendendo a história? O cachorro estava vendo o dono da casa, que provavelmente estava sentado ali, na velha espreguiçadeira. E com o rabo dizia: eu estou vendo que vocês nem estão vendo, mas eu estou vendo. Ficou olhando um para o cara do outro. O rabo do animal diz tanta coisa, né, numa hora dessa, acenando com uma gratidão. A misericórdia de Deus, ela é infinita. A misericórdia de Deus, ela é infinita. E nós, seus filhos, que hoje somos chamados de papai, porque essa palavra papai, ela é mágica. Ninguém ensinou ao filho. Ele já chama papá. A primeira coisa que é mamã. É a natureza que ele ensinou. É uma palavra divina. Já vem no vocabulário da criancinha, já vem no inconsciente profundo da criatura. Mamãe e papai. Esses filhos que chegam até nós, nos pedem em silêncio: me ampare, me proteja, me eduque, me discipline. Eu quero chegar também no reino da glória, para o qual eu fui criado. E esse genitor divino, papai, me entregou a você para que me eduque. Eu preciso de você nos dias de hoje, para me amparar, me proteger, me alimentar, me vestir, me educar, fazer de mim um homem de bem. A missão da paternidade, ela é santa, ela é nobre, é um dom de Deus aos homens. Ser pai, fazer filho, qualquer um de nós poderemos fazê-lo, mas poucos podem ser chamados de papai, na acepção da palavra, porque está implícito no termo papai responsabilidade, amor, dedicação, altruísmo, abnegação, amor sem fim. Que as bênçãos desse genitor divino possa alcançar no dia de hoje todos os pais da terra, abençoando-nos, iluminando-os, fortalecendo-os, amparando-os e lhe abençoando, hoje